O pequeno Onix continuava encostado no braço de Electabuzz completamente tranquilo. O Pokémon elétrico permanecia imóvel. Muito imóvel. Quase assustadoramente imóvel. Como se qualquer movimento errado pudesse causar uma catástrofe. Silêncio absoluto. Noah observava aquilo tentando desesperadamente não rir outra vez. Machoke cruzava os braços. Poliwrath desviava o olhar. Butterfree pousou na cabeça de Lyra. Bulbasaur observava a cena parecendo extremamente satisfeito por algum motivo. E Electrode? Electrode já estava tremendo de tanto segurar a risada. Electabuzz olhou lentamente para o pequeno Onix. Depois olhou lentamente para Lyra. Depois voltou a olhar para o pequeno Onix. O filhote esfregou a cabeça de pedra no braço dele mais uma vez. Silêncio. Então uma pequena faísca saiu sem querer da mão de Electabuzz. TZZT. O filhote Onix arregalou os olhos. Electabuzz congelou. Butterfree congelou. Noah congelou. O filhote então abriu um sorriso enorme e soltou um pequeno som feliz. Ele gostou. Noah perdeu completamente a batalha contra a própria risada. Não. Não. Eu não consigo. O Electabuzz virou brinquedo de filhote. Electabuzz virou lentamente a cabeça. Faíscas surgiram nos ombros. Noah imediatamente se escondeu atrás de Machoke. Eu retiro o que eu disse. Você continua assustador. Lyra começou a rir também. Tentou segurar. Não conseguiu. Até Bulbasaur soltou um pequeno som divertido. E aquilo foi estranho. Porque fazia tempo que eles não simplesmente riam. Sem equipe Rocket. Sem batalhas. Sem desastres. Só riam. Alguns minutos depois, a tensão tinha desaparecido completamente. O Onix gigante continuava observando o grupo, mas agora sem qualquer sinal de agressividade. Parecia apenas cansado. Muito cansado. As marcas da batalha contra Electabuzz ainda cobriam várias partes do corpo rochoso dele. Bulbasaur se aproximou lentamente. Depois olhou para Lyra. Depois para o Onix. Lyra entendeu imediatamente. Ah, certo. Ela abriu a mochila. Noah inclinou a cabeça. O quê? Alguns segundos depois Lyra tirou vários itens de cura comprados no Pokémart e no Centro Pokémon. Noah arregalou os olhos. Espera. Você tá levando poções para uma montanha? Lyra ignorou completamente. Alguns minutos depois a cena tinha ficado tão absurda que Noah simplesmente desistiu de tentar entender qualquer coisa. Butterfree ajudava aplicando pequenos pós medicinais. Bulbasaur usava as vinhas para alcançar partes altas do corpo do Onix. Sandshrew carregava materiais. Poliwrath trazia água. Machoke removia pedras próximas. E Electabuzz? Electabuzz estava sentado cercado por 3 pequenos Onix agora. 3. Ninguém sabia quando aconteceu. Ninguém viu. Mas aconteceu. Um dormia encostado nele. Outro brincava tentando subir no ombro dele. E um terceiro observava as pequenas faíscas elétricas completamente encantado. Electabuzz parecia ter desistido da própria vida naquele momento. Noah apontou lentamente. Isso vai me alimentar emocionalmente por semanas. Electabuzz estreitou os olhos imediatamente. Noah virou para o outro lado assobiando. O sol já começava a descer lentamente quando terminaram de ajudar o Onix gigante. O vento das montanhas atravessava a área trazendo um clima muito mais tranquilo agora. O Pokémon gigantesco levantou devagar. Primeiro a cabeça. Depois o resto do corpo colossal. Todos ficaram em silêncio observando. O Onix encarou o grupo alguns segundos. Principalmente Electabuzz. Principalmente Bulbasaur. Silêncio. Então lentamente abaixou a cabeça. Como um agradecimento. Lyra sorriu imediatamente. Butterfree voou feliz. Bulbasaur abriu um sorriso orgulhoso.
Electabuzz cruzou os braços tentando agir normalmente, enquanto um filhote Onix ainda dormia no pé dele. Noah perdeu a batalha contra a risada de novo. Alguns minutos depois começou a anoitecer. Como voltar pela montanha durante a escuridão parecia uma ideia horrível, o grupo decidiu passar a noite ali perto numa área protegida entre as pedras. Machoke ajudou a montar abrigo. Polivrat trouxe água. Sandshell cavou pequenos espaços protegidos do vento. Veepembel ajudou usando vinhas. E Electrode, surpreendentemente, não explodiu nada. O que sinceramente já era uma vitória. Logo uma pequena fogueira iluminava o local. O céu estava completamente estrelado agora. Butterfree voava lentamente perto das luzes do fogo. Shelder descansava perto da água. Bulbasaur dormia encostado numa pedra depois de tudo o que aconteceu. Electabuzz observava o horizonte sentado sozinho um pouco afastado do grupo. Lyra percebeu isso. Ficou observando alguns segundos. Depois se levantou devagar e caminhou até ele. Sentou do lado sem falar nada. Silêncio. O vento frio passava pelas pedras. Lá longe algumas luzes de cidades pequenas brilhavam entre as montanhas. Electabuzz continuava olhando para o horizonte. Depois de alguns segundos Lyra sorriu. Você assustou todo mundo hoje. Silêncio. Electabuzz abaixou um pouco a cabeça. Pequenas faíscas saíram dos braços. Eu fiquei com medo, sabia? Silêncio maior ainda. Electabuzz virou lentamente o rosto olhando para ela. Ela continuou olhando o céu. Não porque você perdeu. Não porque tinha um Onix gigante. Eu fiquei com medo porque você desapareceu. Silêncio. O vento continuou passando entre as pedras. Alguns segundos depois Electabuzz lentamente olhou para o próprio punho. Depois para Lyra. Depois para o chão. E então fez algo inesperado. Muito inesperado. Devagar, muito devagar, ele encostou a cabeça no ombro dela. Silêncio absoluto. Lá perto da fogueira Noah olhou. Congelou. Virou lentamente para Machoke. Você viu isso? Machoke assentiu. Noah virou lentamente outra vez. Não. 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 O Pokémon musculoso assustador não pode ser fofo também. Isso é injusto. Butterfree começou a voar em círculos feliz. Bulbasaur abriu um olho lentamente. E sorriu antes de voltar a dormir. Porque talvez, só talvez, Electabuzz finalmente tivesse parado de enxergar Lyra apenas como uma treinadora. Talvez agora ele realmente começasse a enxergar ela como família.